Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui do nosso canal INSS Notícias Previdenciárias. E aí, meus amigos, como é que tá aí o carnaval de vocês? Estão pulando, estão descansando? Então, se brincar o carnaval, brinque aí com moderação, tá bom? Gosto de brincar nesse período de carnaval, que o INSS pode estar de olho em você nas suas redes sociais, você que está aí afastado, né? Com algum benefício por incapacidade para o trabalho, e vai postar fotos aí pulando, empurrando o bloco, aquela coisa toda. Uma situação, né, incompatível com o que você declarou lá no INSS para receber o benefício. Então não demore para o INSS, não demore para o azar, tá bom? Para brincar o carnaval? Pode, moderadamente, aí principalmente você que recebe algum auxílio por incapacidade. Bom, meus amigos, mais um vídeo de hoje, nós vamos falar aqui sobre prazos, né? Prazo do INSS, né? Uma coisa que o INSS não cumpre há muito tempo. Mas é isso aí, meus amigos. Muita gente, né, questiona, reclama com toda razão, porque o seu pedido ao INSS, tá, demora tanto, tá? Mas na verdade o INSS demora porque quer, ele pode dar a sua resposta, o seu requerimento a hora que ele quiser. Isso não, tá? Existem prazos legais, ou seja, prazos previstos em lei para o INSS cumprir, tá bom? A gente vai saber, que muita gente pergunta, quanto tempo demora para analisar meu pedido? Claro que depende do tipo de benefício, do tipo de pedido, tem alguns detalhes, mas existem prazos aí já determinados pela própria lei, né? Aí que cria o benefício. E também teve um acordo aí recente, né, entre o Ministério Público e o INSS aí para tornar mais razoável, né, esse prazo. Então, fugindo um pouco do prazo legal, mas o prazo legal não foi descartado de vez, tá bom? Só para você ter uma ideia, a gente vai falar aqui então sobre esses prazos, tá? Saber qual é o prazo máximo, quando que a demora ainda é considerada ilegal, tá? E quando é afinal, porque essa informação, né, pode destravar seu benefício, tá bom? Vamos lá, meus amigos, então é isso aí. Você primeiramente precisa entender uma coisa com relação a prazo. Existe, né, como o INSS, quando você faz seu requerimento, seu pedido junto ao INSS, esse procedimento, né, ele gera um processo administrativo, tá? Não confunda com processo judicial, não tem a ver nada com justiça. Quando você faz seu requerimento, gerou um processo administrativo. E existe uma lei, né, federal que determina, normatiza esses processos administrativos como um todo, tá bom? Nós temos a Lei 9.784 de 1999 que diz: o governo, isso inclui o INSS também, tem 30 dias para decidir um pedido aí dos seus administrados, tá? 30 dias, pode ser prorrogado? Sim, pode ser prorrogado por mais 30 dias, desde que tenha uma justificativa válida. Ou seja, juntando aí, podemos dizer que o prazo legal que o governo federal como um todo, em qualquer tipo de processo administrativo, tem para dar uma resposta a quem solicitou algum requerimento, né, ao governo federal, é 60 dias. Aí juntando os 30 dias do prazo inicial, mais 30 dias com a prorrogação, desde que esta seja justificada. Bom, meus amigos, e aí? Depois disso, a demora já pode ser considerada abusiva, né? 60 dias, tá? A demora já pode ser considerada abusiva, tá bom? Mas vamos lá, que tem mais uma informação importante para falar para vocês. Bom, houve, né, que foi o acordo que eu falei, houve uns prazos, né, de tantas pessoas entrarem na justiça para que o INSS desse uma resposta ao seu requerimento, né, no tempo hábil, tá? E claro que quando o advogado entra na justiça, nesse momento precisa do advogado, ele vai pedir lá, vai entrar com mandado de segurança para que o INSS cumpra o prazo legal. O INSS, né, esperneia, é muita gente entrando com pedido, tem poucos servidores e por aí vai, dá as suas desculpas, né? Aí foi firmado um prazo aí, né, definido pela Justiça, chegou até o Supremo Tribunal Federal, tá?
e houve um acordo específico de prazos para o INSS cumprir para cada benefício, fugindo um pouco da regra geral dos 60 dias, aliás, dos 30 dias, né, sendo prorrogáveis por mais 30. Vamos lá? Isso é importante você anotar para ver se o seu benefício, você está aguardando aí a análise, tá, se encaixa aqui nos prazos. Vamos lá, gente, vamos lá. Esse acordo, Ministério Público Federal, o INSS, chegando até o Supremo, decidiram o seguinte: o auxílio-doença ficou estipulado um prazo de 45 dias para o INSS fazer a análise. A aposentadoria por invalidez, também 45 dias. Salário maternidade, 30 dias. E a pensão por morte, por gerar um pouco mais de complicação, ficou em 60 dias. E aposentadorias, de um modo geral, tá? Porque tem que ver CNIS, né? Tempo de contribuição, fazemos cálculos mais complicados, né? Então, aposentadorias comuns, né? O tempo de contribuição, aposentadoria por idade, tá? 90 dias. E o BPC-LOAS, né? Envolve perícia, também ficou 90 dias. Então, podemos dizer que agora, no momento, se o INSS der uma resposta ao seu pedido aí dentro do prazo de 90 dias, ele estaria aí ainda cumprindo o acordo estipulado aí pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então vamos pegar todo mundo, jogar dentro dos 90 dias, que seria um prazo, né? São 3 meses, né? É demorado, né? Mas já seria um prazo aí, digamos, no limite do limite do limite, para que o INSS entregue uma resposta ao seu segurado, né? Uma resposta não necessariamente tem que ser positiva, né? Ele não tem que conceder o benefício dentro desse prazo, ele tem que dar uma resposta, né? Se há uma concessão ou se há um indeferimento do benefício. Não pode o segurado esperar 1 ano, 2 anos e de repente ter uma resposta negativa do INSS, tá bom? Ou seja, meu amigo, fugiu desses prazos, atualmente pode-se dizer que o INSS está fora do prazo legal, tá bom? Bom, meus amigos, então vamos passar mais outra informação importante. Muita gente pergunta, quando que o prazo começa a contar? Tá, gente? O prazo, né, por lei, ele começa a contar, tá bom? No dia do protocolo, na entrada do requerimento, tá? O dia que você fez o pedido lá, protocolou, tá? Tem lá a data, o horário, até fica tudo no sistema. A partir dali começa a contar o prazo. Agora, se o INSS pedir algum documento, né, ou seja, o seu requerimento cair em exigência, a esse prazo, o INSS te notifica para você cumprir essa exigência e o prazo pausa, né, fica parado, para a contagem, tá bom? E só volta a contar quando você entregar, tá, tudo que o INSS pediu que você apresentasse. Então, muito cuidado, porque muita gente acha que o INSS atrasou, quando na verdade quem atrasou foi você ao cumprir a exigência. Você atrasou jogando o prazo mais para frente, né? Mas na verdade você deixou de cumprir a exigência, é uma falha muito grave aí por parte do segurado, tá bom? Então tem esse ponto aí também pra gente. O INSS erra, cumpre os prazos, tudo, mas também a gente tem que chamar atenção para aqueles erros que são o próprio usuário que acaba cometendo. Como, por exemplo, do BPC-LOAS, as pessoas esquecem muito de atualizar o CAD único. E o CAD único é a alma aí do BPC-LOAS, tá? E aí tem o benefício suspenso. Então, voltando aqui para os prazos do INSS de um modo geral. Então é isso, muitas vezes atrasa, houve a exigência de um documento, o INSS para de contar, te notifica para você cumprir, você demora a cumprir essa exigência. O prazo está parado. Quando você voltar e cumprir, aí começa a contar de novo. Aí você pode ter na imaginação que foi só culpa do INSS aí no atraso da sua solicitação. Bom, meus amigos, sobre falando de prazo, o que eu posso falar para vocês aqui de importante? Tá bom. E se passou do prazo? Tá? Passou dos 90 dias, já está 120 dias, já está indo para 180 dias, o INSS não me dá uma resposta. Claro que você não vai ficar esperando para sempre, tá? Aí o INSS, quando bem entender, dar a resposta para o seu requerimento, tá? Você já começa a articular, né? Faz uma reclamação na ouvidoria,
pede urgência nessa análise, tá? E claro que no último caso, na verdade, a maioria dos advogados, né, quem entra com advogado, que tem acompanhamento de advogado, ele não perde tempo e já entra com mandado de segurança para que o INSS cumpra o prazo, dê uma resposta imediata, né? O juiz determinou, aí ele tem que cumprir, tá? Então entra na justiça para obrigar o INSS a tomar a decisão com relação ao seu caso, tá? E aqui vem, tá, uma parte interessante. Quando o INSS atrasa, né? Muita gente pergunta isso também. Quando o INSS atrasa, você recebe todos os atrasados desde a data do pedido, tá bom? Ou seja, seu benefício não fica perdido. Claro, gente, isso se for deferido, né? For concedido o seu benefício. Se for indeferido, aí não tem que pagar nada, né? Então, ou seja, o seu benefício, mesmo que demore, tem que brigar porque é chato esperar, mas você não perde com isso, tá bom? Então, meu amigo, é isso aí. O INSS não pode demorar indefinidamente, tá, o seu pedido, pois existe o prazo máximo para a resposta, tá? Se o seu processo passou desse tempo, você pode agir aí como advogado, tá bom? Agora peço que você comente aqui embaixo há quanto tempo você está esperando o seu requerimento do INSS, tá? Quanto tempo está demorando a sua análise? E se esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, porque que você aprende a não perder seus direitos, tá? Compartilhe para que mais pessoas tenham acesso à informação. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Estamos juntos.